todos os dias, às 6:30 da manhã. Ouça. Proclamar a palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Watos Pires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos aprofundando nesse tempo quaresmal. Hoje, nós vemos Jesus que nos fala do final dos tempos. Uma experiência ali do juízo final, em que o rei, que é o próprio Jesus, virá para dividir os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos, com o pastor, o bom pastor que cuida das ovelhas. E ali, aqueles que forem postos à direita vão ser chamados: vinde benditos de meu Pai, porque vão receber uma herança que foi preparada desde a criação do mundo. Ou seja, Deus nos aguarda para a salvação desde a criação do mundo. O desejo salvador de Deus está no seu coração desde o princípio. E Jesus diz o porquê que eles vão participar dessa glória. Porque eles tiveram compaixão do próximo. A compaixão é aquilo que nos liga a Deus. Esse domingo podemos dizer que é um domingo da compaixão também. Jesus diz: olha, estava com fome e me deste de comer, com sede me deste de beber, era estrangeiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, estava preso e foste me visitar. Então, esses atos são atos de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de ir ao encontro do próximo. E aquele que mais sofre representa Jesus, porque Jesus foi o homem que experimentou o sofrimento na carne, plenamente, na cruz. Então, todos aqueles que estão passando por um sofrimento, como está dizendo aqui, eles devem ser ajudados, cuidados. Cuidar de quem está sofrendo é cuidar do próprio Cristo crucificado. E quando nós cuidamos de Cristo, nós somos abraçados por Ele. Ao contrário,
Quando nós não fazemos essas obras de misericórdia, esses atos de compaixão, nós então seremos no juízo final repudiados por Deus. Afastai-vos de mim, malditos, porque não fizestes nada do que os outros fizeram. Não deram de comer, não deram de beber, não fostes visitar quando estava doente ou preso, não acolhestes quando era estrangeiro. Porque o individualismo, o fechamento de coração, talvez seja um dos piores pecados que nós podemos passar. A falta de compaixão para com o próximo. É preciso ter compaixão, é preciso abrir a nossa vida, ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão mais precisando, porque eles são a imagem do próprio Cristo. E nós também, quando ajudamos alguém em um sofrimento, somos Cristo para o outro. O Cristo que salva, que cuida, que ama, que acolhe, que tem compaixão. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo, peça a Deus a graça da compaixão, para que nos dias últimos, nos dias finais, quando o Senhor vier em sua glória, nós possamos ouvir da boca de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Para ser bendito, primeiro nós temos que ser pessoas da compaixão. Que o Senhor nos abençoe e ilumine. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Proclamar a Palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Watos Pires.